um primeiro ano feliz, tá? Então nós vamos falar aqui música e cinema, bem tranquilo, tá? Bem cinema. Acho que no fundo, assim, todo mundo assim, já tem um conhecimento da importância da música dentro do cinema. Então vamos lá, né? Então olha só, vamos começar pela frase desse Bernard Herrmann. Aí, ó. A música na tela pode ir ao encontro e intensificar a psique do personagem. É o elo de comunicação entre a cena e a plateia. Então, o que esse camarada está dizendo logo no início é o seguinte, que a música, ela meio que é o ponto de encontro, tá? Ela é a ponte entre quem está assistindo e a cena. Resumindo, é o seguinte, tá? Ela que faz gerar emoção. Tá? É o som que vai gerar emoção. Você já está vendo aquilo, você está vendo. Você precisa agora de algum efeito que cria em você a sensação daquilo ser real. Tá? É a mesma coisa assistir um filme de terror na luz apagada. É muito diferente você assistir um filme de terror de dia. Tá? Assiste um filme de terror de dia e assiste um filme de terror à noite com a luz apagada. A sensação, o impacto psicológico é bem diferente. Então, o que o Bernard Herrmann fala é justamente isso, que a música é o que estava faltando para criar todo esse elo, essa ligação entre a cena, o que estava acontecendo, o que estava mostrando lá no cinema, e, no caso, a plateia, quem estava assistindo. Tudo bem, então? Então, cinema, olha só. O que é cinema de forma direta, gente? Cinema ou cinematografia é a tecnologia que reproduz fotogramas de forma rápida e sucessiva, criando a ilusão de movimento. Então, nós temos duas definições de cinema. O cinema como arte e o cinema como indústria. Nós estamos falando como arte, tá? Tecnologia também pode falar que é uma tecnologia, mas digamos como arte apenas. A cinema como indústria, ela tem aquela característica mesmo de produção em massa de filmes, tá? Cujo objetivo é o lucro, né? Aí tem, dentro da indústria do cinema, a gente engloba muita coisa. A fábrica de câmera, pagamento de atores, o próprio cinema como ambiente físico de exibição, tá? de filme, digamos, a própria tecnologia, direitos autorais, literatura, o livro que foi escrito, músicos, ou seja, é muita gente envolvida para fazer um filme. Neste caso, nós estamos falando de quê? De cinema, indústria. O que nós estamos falando agora é de cinema de arte. Tá? E o cinema de arte ele é muito associado com a capacidade de você tirar fotografia e de animar essas fotografias. Tá? Então é basicamente o seguinte, o pessoal lá da época, eles falam o seguinte, o que acontece se eu tirar uma foto de um cara com a mão assim, outra foto com a mão assim, outra foto com a mão assim, mano? Ó, em cada posição da mão eu vou tirando uma foto. E depois eu passo uma mais rápido que a outra num aparelhozinho lá que eu esqueci o nome, de um nome estranho. Sabe? Então eles perceberam que dava uma sensação que de movimento. Vocês já viram aqueles bonequinhos de caderno que você faz, você fica passando as folhas do caderno? Então você pega o caderno, faz isso aqui, ó, e vai passando. Então, essa é a sensação de movimento que eles queriam passar, só que, claro, com fotografias reais. Então vai dar ideia de cinema. Tudo bem, então? Gente, o primeiro cinema, ou melhor falando, os anais do cinema eram mudos. Todos os filmes eram mudos, tá? Tio Close não tinha efeito especial nem nada, gente. Filme mudo, mudo, sabe? Só que, olha só, ao mesmo tempo que era mudo, alguns cineastas não, alguns donos de cinema, eles colocavam alguns músicos para poder criar um certo efeito. Então você estava assistindo lá. Só que enquanto passava uma cena, tinha alguém lá atrás tocando um violino, tocando uma música, algo assim apenas para você ficar mais nossa, ter um pouco mais de entretenimento enquanto você assistia a filme, tá? Então olha só, nos primórdios da história do cinema, os filmes não eram seguidos por grande sonoridade, condizente com a imagem e desfile na tela. Mas isso não significa que eram partidários do silêncio absoluto. Então, o que aconteceu é o seguinte, você vai ter a cena, pode ter a música, mas não necessariamente a música tinha a ver com a cena. Então podia estar uma cena lá de guerra, lá o mundo explodindo, e estava o cara lá tocando um Beethoven. Tá? Podia estar lá uma cena romântica, linda, maravilhosa, a coisa mais lírica de todas, e está lá o cara tocando um Requiem. Sabe? Então o que acontece? O autor está nos colocando que não necessariamente no começo
o cinema e a música era algo assim, digamos, linear, que eles estavam todos no mesmo caminho, no mesma ideia, no mesmo grau. Não era bem assim, eram bem solta, tá? Porque a música não era vista como um objeto a ser apresentado no cinema. Olha lá, o cinema é um espetáculo constituído a partir de símbolos não verbais. É, em sua essência, uma polifonia não verbal, na qual se concentram vários elementos. A música é apenas um desses elementos. O que ele está dizendo? Gente, o cinema, de forma direta, ele é o seguinte, é um aglomerado de artes. Lembra da ópera? A ópera nós tínhamos teatro, nós tínhamos arte cênica, nós tínhamos música e nós tínhamos a parte visual do cenário, aquela coisa toda, que é artes visuais. Isso tudo não fazia da ópera se tornar uma arte completa, sabe? Só que ela era encenada ao vivo. E o cinema? O cinema é filmado. Mas a lógica é a mesma. Dentro do cinema, você está englobando todas as outras formas de arte. Música, artes visuais e arte cênica. Claro que as artes cênicas acabam se destacando um pouco mais, porque o objetivo é você ver alguém interpretando. Mas, no geral, todos eles irão ter essa importância. Então, por exemplo, quando você vê um filme animado, um desenho animado, você quer ver como o artista lá trabalhou as cores, como é que ele trabalhou o traço do desenho, como ele trabalhou, digamos, o movimento, se ele foi capaz de apresentar um movimento. Então, um filme desse aí é a mesma coisa. Tá? Imagina o seguinte, imagina você assistir um filme de guerra medieval. Aí você, baita filme de Coração Valente. Você está assistindo. Aí, de repente, você começa a perceber assim, cara, eu acho que a roupa desse rapaz aí não está de acordo com a época, não. Ou seja, você começou a perceber o quê? Um erro no cinema. Então, naquele filme. Então, o que acontece? O cinema, ele é o quê? Ele concentra todos os elementos na arte naquela apresentação. Por isso que eles valorizam tanto, eles têm tanto cuidado para que eles sejam o mais convincente possível. Aí você pergunta, e a música? A música tem uma função. Então eu falei para vocês há um tempo atrás que a música no cinema ela era utilizada o quê? De forma aleatória. Ela não necessariamente tinha que seguir a regra da narrativa. Estava acontecendo uma cena e a música não tinha nada a ver com aquela cena. Tá? Depois, com o tempo, eles vão começar a perceber que não, a música tinha que seguir a narrativa. Olha só, a música nos filmes acaba por dizer aquilo que as palavras não conseguem. Ela potencializa as imagens e emociona a plateia. O que ele está dizendo para a gente? Ele está falando o seguinte, tá? Que em alguns momentos, o ator ele não consegue, digamos, convencer você com toda a força. Ele convence porque você acaba aceitando ser convencido. Ele está fazendo interpretação e você vai, cara, tá horrível, mas tudo bem, vai, continua aí. Tá? Eu quero ver o filme. Aí você meio que aceita aquilo. Então, o que a música faz? A música, ela ajuda a convencer. Ela acaba dando uma ênfase maior na interpretação do ator. O que a música faz? Simples. Ela demonstra aquilo que o ator não consegue fazer. Ela cria um ambiente. Ela cria um efeito psicológico. Ela emociona a plateia. Vamos dizer, no filme dos Vingadores, esse último que lançou aí, que foi o último mesmo, tá? Um bocado de gente começou a fazer drama. O filme dos Vingadores é triste. Eu chorei, tio Close, eu chorei tanto, é tão triste. Eu pensei assim, cara, não é tão triste não. Na verdade, tem filme muito mais triste. Muito, extremamente mais triste. Mas uma coisa que eles acertaram foi na música. Eles colocaram uma música final assim, como se fosse concluindo realmente todo um ciclo de filmes da Marvel. Sabe? Então acabou emocionando lá o pessoal assim mais sucessível e tudo mais. Tá? Kurt London. A música foi inserida nos cinemas apenas para encobrir o barulho dos projetores. E é verdade. Gente, se você vê o projetor antigo, era muito barulhento. Parecia um motor de carro. Passando. Então aquilo meio que incomodava. Você estava assistindo o filme lá e ao mesmo tempo você vai voltar por causa da barulheira. Então o que eles colocam? Eles colocam música. Eles colocam aquela música lá para poder ter uma característica um pouquinho menos chata. Alguém que assistiu Watchmen? Não o filme, o Watchmen que é genial. Eu estou falando o Watchmen, o seriado, a minissérie que teve na HBO. Se você não assistiu, assista. É um baita de uma série, Watchmen, na HBO.
E tem no começo, um dos primeiros capítulos lá, se eu não me engano são 7 capítulos, tá? Não são muito não. Se eu não me engano, o primeiro capítulo, ele está mostrando lá a invasão no cinema. Aí tá lá um molequezinho assistindo o filme preto e branco, e ao lado do projetor tem um camarada lá tocando o piano. Então é mais ou menos o que você está tendo. Sabe? Só que no ótimo eles dão todo o efeito, né? A música sendo tocada lá, mas a lógica é aquilo mesmo. Enquanto lá estava rolando o barulho, o camarada estava tocando. Vamos ver um outro exemplo bacana de música também? No filme do Titanic, tá? Tem uma parte que os músicos eles tocam para poder acalmar as pessoas quando estava acontecendo lá a tragédia. Então, a música também vai ser usada nesse sentido, né? Você pensa assim, poxa, eu quero que o camarada se sinta mais triste ainda. Ele está vendo a cena triste, mas eu quero que ele sinta aquilo mais intenso. Então, o que eles fazem? Eles colocam uma música mais triste, etc, etc. Tá? Adorno Eisler, esse é outro camaradinha. A música apenas foi inserida no cinema para poder deixar o ambiente menos fantasmagórico. Eu nunca conheci cinema antigo, mas eu já li algumas coisas e falou que aquela coisa era bem paradona. Imagina só, você não pode falar nada, só prestando atenção, ver naquela cena, naquela escuridão. Não fica uma coisa esquisita? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a colocar música, tá? Para deixar um efeito mais tranquilo. Olha lá. Antigamente, a música era considerada apenas um acessório. A imagem deveria estar em um patamar acima. As músicas eram usadas de forma aleatória e não tinha uma finalidade de acompanhar o roteiro. Ou seja, era jogada lá da forma que eles queriam. E aí o que acontece? Depois o pessoal começa a modificar isso aí. Olha lá. Uma das primeiras tentativas de composição musical foi feita especialmente para a narrativa cinematográfica, que foi o compositor Camille Cian para o filme O Assassinato do Duque Guise. A partir desse momento, os diretores mudaram sua opinião sobre a importância. Então, em cima desse filme, o que ele fez? Na hora que está acontecendo o assassinato desse tal Duque, eles colocaram uma música que tinha a ver com o quê? Com a cena. E depois o filme todo vai se desenrolar desse jeito. Cada cena tem uma música feita para ela. A cena é triste? Música triste. A cena é de briga? Música agitada. A cena é de melancolia? Música melancólica. Então, os diretores começaram a olhar e falar o seguinte, cara, é isso que eu precisava para deixar meu filme ainda mais impactante, mais emocionante. Estão percebendo? Meninos, então com isso, nós demos uma breve revisão aqui, uma breve falada sobre música e cinema, tá? É bem tranquilo, vocês viram? Bem tranquilo mesmo. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Eu espero muito que vocês tenham gostado, na verdade, tá? Vamos lá então? Foi um prazer estar com vocês. Leiam o capítulo, por favor, leiam o capítulo. Qualquer dúvida, mande para mim, vai ser um prazer responder, tá? Eu desejo o melhor sempre a cada um de vocês. Fique com o Papai do Céu, cuidem de vocês, cuidem dos outros e até semana que vem. Até mais, gurizada!